Você já se perguntou nós vamos quando nós perdemos o nosso corpo físico? Né? Muitas pessoas têm essa dúvida: será que para onde a gente vai? É para a colônia? É para o céu? E muitas pessoas têm essa dúvida. Para quem não é espírita, teve a noção de colônias astrais quando foi lançado o filme Nosso Lar, né? Da colônia Nosso Lar. Mas será que todos nós, quando desencarnamos, quando perdemos esse corpo físico, porque a morte só existe para o corpo físico, né? O espírito continua. Será que todos nós vamos para essa colônia Nosso Lar, né? Que ficou tudo muito conhecida? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre as colônias astrais, como são, para onde verdadeiramente nós vamos, né? Se todos nós vamos para essa colônia. Então, já fica aqui comigo no vídeo de hoje, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, isso ajuda muito, né? Para que os vídeos cheguem a outras pessoas. As colônias astrais, né, também conhecida como colônias espirituais ou comunidades espirituais, são comunidades, são locais onde nós vamos após perder o corpo físico. Após o desencarne, nós vamos para essas colônias. Dentro ali do astral, né, existem inúmeras e inúmeras colônias. Algumas colônias, elas ficam bem próximas ao planeta Terra. São colônias que recebem aqueles que desencarnaram, precisam de auxílio, precisam de entendimento, precisam ser encaminhados, né, precisam ser tratados. O que que acontece? Essas colônias recebem esses seres, fazem todo esse processo de entendimento, todo o processo de reequilíbrio, faz tudo ali que precisa, e depois eles seguem para as colônias que eles realmente precisam. Tá? Essas colônias, elas são bem perto, próximas da Terra. Por quê? Muitas pessoas, quando desencarnam, são tão materialistas, e não no sentido do dinheiro, não, tá, gente? A gente é tão apegado à matéria, não acredita no espiritual, não acredita que há outra coisa depois da morte, que muitas pessoas não conseguem entender que desencarnaram. Então, muitas vezes elas ficam vagando por aí. Às vezes, elas continuam levando a mesma vida que tinha aqui, porque o espírito delas não conseguiu compreender que desencarnou. Uma vez que o plano astral é igual ao plano físico, tá? Então, só muda uma oitava, vamos dizer assim, só não tem a matéria física, mas é a mesma coisa. E essas pessoas estão perdidas. Então, elas são recolhidas para essas colônias para que elas recebam esse entendimento. Da mesma maneira, próximo à Terra, existem a colônia para quem está esperando a reencarnação. Já passou por todo o processo no espiritual, já fez o plano reencarnatório, e essas pessoas, né, esses espíritos, ficam ali naquelas colônias com o intuito de esperar essa volta para a Terra, né? Essa vinda, essa reencarnação, que é voltar a viver na carne, reencarnar na carne, isso significa reencarnação. Então, essas colônias ficam ali. Mas como nós somos atraídos para a colônia? Vamos dizer que a gente desencarna, tem uma certa consciência, e aí, eu vou para essa colônia que precisa de auxílio? Não, nós vamos para a colônia pela qual nós temos afinidade. Então, não significa que quando todo mundo desencarnar vai para a colônia Amor e Caridade, ou vai para a colônia do Nosso Lar, que ficou muito conhecida por conta do filme, né? A gente não vai todos para lá. Também não significa que eu vou para a mesma colônia da minha mãe, para a mesma colônia do meu irmão. Não, a gente, como espírito, apesar de estarmos juntos aqui na matéria, vivenciando um projeto, um propósito, né, todos aqui, cada um tem uma essência, cada um tem uma afinidade. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para a colônia astral pela qual nós temos afinidade. Tudo no astral é por afinidade, frequência. Então, na maneira que eu vibro ao desencarnar, nos sentimentos que eu vibro, na frequência que eu tenho, né, na afinidade que eu tenho, eu vou puxada para esse lugar, tá? Eu vou me conectar com a colônia astral de acordo com a afinidade do meu espírito. E não por aquilo que eu, às vezes, acredito aqui na Terra. Ah, eu vou para a colônia e tal. Não, é o espírito que manda. Ele é que comanda o físico, tá? Então, ele tem essa afinidade. E ele vai para essa colônia da qual ele mais se afiniza. E essa questão da afinidade a gente precisa entender muito, porque não vale só para a colônia, vale para tudo no astral, né? Tudo nós nos conectamos por afinidade. Então, por exemplo, se eu vibro na raiva, na mágoa, no ódio, na vingança, quando eu desencarno, eu sou puxada para lugares que têm essa mesma frequência. Ai, Priscila, mas eu ia na missa todo dia, eu rezava e não vale. Não. Vale o que tem dentro do seu coração, vale aquilo que verdadeiramente você vibra, e não o que a gente faz mecanicamente, o que a gente faz porque tem que fazer.
Não, vale a nossa vibração, a nossa frequência. O universo, tudo é frequência e vibração. A gente precisa lembrar daquela frase de Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. E isso não diz respeito somente a colônias, é o que eu disse antes, mas também aos mundos, né? A tudo o que diz respeito ao mundo espiritual, tá? Um espírito desencarnado, ele pode assim voltar a reencarnar na Terra, ou ele pode ir para outro planeta. Tá? Ele pode ir para outro lugar, para outra dimensão. Tudo isso depende muito do nosso grau de evolução, tudo isso depende do nosso grau de consciência, tá? Então, nem todo mundo vai para a mesma colônia, nem todo mundo vai chegar lá e vai voltar, nem todo mundo, nem todo espírito vai chegar lá e vai voltar rápido, nem todo espírito vai chegar lá e vai ficar 500 anos, entendeu? É individual de cada pessoa, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu já li que para você voltar a reencarnar em não sei quantos mil anos. Não, a reencarnação está sendo muito rápida, tá, gente? Porque há uma pressa muito grande do espiritual. Então, às vezes, a pessoa não está nem indo para outras colônias, ela está ficando ali na colônia de socorro, depois ela vai para a colônia, né, para essa comunidade que fica ali entre a vida e o espiritual, tá? Que ela fica ali esperando para voltar. Então, a gente tem tudo isso por conta da frequência, tá? E eu digo reencarnar, porque é quando o espírito passa por todo o processo novamente. Então, ele reencarna, ele volta para a carne. Jesus, ele não encarnou na Terra, ele se fez carne, ele não passou pelo processo de reencarnação, tá? E aí isso é um tema para um outro vídeo. Então, há diversos tipos de colônia, como foi dito. Existem as colônias que servem como socorristas, né? Onde as pessoas são socorridas ali, os espíritos que acabam de desencarnar. Né? Então, ela tem o intuito de socorrer, atender e amparar os desencarnados presos aos dramas pessoais. Às vezes a gente morre, né, desencarna aqui com tanta raiva, tanta mágoa, tanto ódio, tanta sede de vingança, sabe? Tanta culpa que nós somos atraídos para locais onde vibram na mesma frequência. E aí, às vezes, tem espíritos que desencarnam e estão presos ainda à matéria, de, tipo, eu não posso abandonar meus filhos, eu não posso largar tudo que eu conquistei, muita coisa. E aí, precisam serem esclarecidos sobre aquilo. Eles precisam entender que aquilo acabou, né? Que eles não têm como resolver mais aquilo. Então, às vezes, o espírito está muito atrelado ainda à matéria, ao físico. E aí, nessas colônias socorristas, é onde ele recebe todo o entendimento, onde ele recebe todo o tratamento, para que ele possa, dali em diante, seguir para a colônia que ele tem afinidade. Ou para a colônia que ele vai voltar a encarnar aqui no planeta Terra, tá? Ou para outras. Então, essa colônia ela é muito, muito, muito importante, porque, como eu disse, muitos estão perdidos, muitos não sabem que desencarnaram, muitos estão aí, né? Eu tenho um programa de resgate que eu faço, né, é divulgado, e que a gente faz esses resgates no astral. Então, são espíritos que desencarnaram e não entenderam que foram, né, que desencarnaram. Da mesma maneira, quando as pessoas desencarnam, às vezes em evento coletivo, muitas vão para essas colônias socorristas, porque elas precisam ter o processo de entendimento, né? Por isso que eu falo, quando a gente desencarna, quando a gente não tem, às vezes, uma morte muito brusca, o espírito precisa entender, né? Precisa haver, de fato, essa separação do físico para o espírito. Então, tem que trazer todo esse entendimento. Então, essas colônias, elas são muito importantes para o espírito, né? Para que ele tome essa ciência, para que ele tenha esse entendimento. Da mesma maneira, existem as colônias correcionais, tá? O que que significa essa colônia? São colônias de correção de julgamento. Ah, eu vou ser julgado lá? Não, mas são colônias que recebem aquelas pessoas para atendimento aos suicídios, aos suicidas, aos toxicômicos, aos pervertidos sexuais. A energia sexual é muito distorcida, tá, gente? Então, assim, esse é um outro problema que a gente tem aqui no planeta Terra. Então, tem a colônia que precisa receber essas pessoas, tá? Uma pessoa que usou droga a vida toda, que tem muitos vícios, que se suicidou, elas precisam trazer todo esse entendimento. Então, elas vão para essas colônias, tá? Da mesma maneira que existem as colônias de estudos, de aprimoramento dos seres. Às vezes, os seres, eles trarão para a Terra algo que vai ajudar toda a humanidade. Eles vão reencarnar em atividades superiores para ajudar a humanidade, como cientistas, os médicos, as pessoas envolvidas com arte, né? Pessoas que colocam seu trabalho espiritual para ajudar a humanidade, né? Então, pessoas que vêm com o intuito da humanidade, eles são melhores do que outros? Não. São espíritos dos quais passam por aquele processo. E eles vão para essas colônias
colônias, para que eles possam aprimorar como ser, para que eles possam aprimorar o conhecimento deles, tá? É como foi dito anteriormente, né? É, todos nós, ao desencarnarmos, vamos para um determinado lugar, tá? A colônia, no astral, tudo vai pela nossa afinidade. E aí a gente precisa lembrar muito uma coisa que eu sempre disse desde a minha infância, que era a pessoa morre, ela não vira santo, tá? Isso vale no astral também, né? Porque às vezes a gente aqui no físico tem esse costume, né? A pessoa faleceu, né? Ai, ela era boa, tenta dizer que ela era uma coisa que ela não era, né? E no astral não existe isso, porque tudo é frequência. Lá a gente está despido desse corpo físico e o que vale é a nossa frequência, aquilo que a gente realmente pensa, aquilo que a gente realmente sente. Então, nós somos atraídos através disso. E é o que eu disse, uma pessoa que desencarna com raiva, com ódio, com mágoa, com vingança, com muitos sentimentos conturbados dentro dela, ela é atraída para lugares que ressoam com isso. Da mesma maneira, ela atrai espíritos que ressoam com isso. Tá? Então, a gente precisa cuidar muito, muito, muito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que nos dói, realmente curar, perdoar, se perdoar, para que a gente possa sair daqui tomando consciência de verdade daquilo que realmente existe do outro lado, para que a gente possa ter um certo entendimento, tá? Então, quando a gente não tem, a gente tem uma certa dificuldade do outro lado para entender que já foi, para entender que acabou, né? Para até não se conectar com outras energias. Então, é sempre muito importante a gente tomar esse conhecimento, trazer para a gente esse entendimento. Desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, e aí o nosso espírito se dá conta de tudo aquilo que a gente fez ou não fez. E aí a gente quer acertar as contas. Ao perder o corpo físico, a gente se depara com as nossas questões, né? E aí a gente quer corrigir, a gente quer resolver, a gente quer reclamar, mas tá ali, tá? Por exemplo, o umbral é um lugar em que alguns espíritos estão ali também por afinidade. Se todo mundo vai para o umbral, todo mundo passa pelo umbral, muitos só passam por ali, sabe? É o mínimo, um momento ali ao desencarnar, tem aquele, né, aquela culpa, aquela coisa passa por ali, mas não fica. Por quê? Porque não tem afinidade, não ressoa com aquele lugar, tá? E aí logo já ascende para as outras regiões, né? Para as regiões superiores. Então, e lá permanecem. Alguns espíritos estão ali por afinidades, tá? Porque não conseguiram ascender às regiões superiores. Então, eles permanecem ali na expectativa de um novo corpo, tá, gente? Então, às vezes, a pessoa não chega nem na colônia para poder fazer o processo de reencarnação, às vezes do umbral mesmo, dessas colônias mesmo, eles já voltam aqui para a Terra, tá? Então, eles permanecem ali um tempo. E aí, cada um fica um tempo que consegue, tá? A partir do momento que a consciência ali, o espírito, ela vai tomando consciência daquilo, vai entendendo que está entendendo o que está acontecendo, aceitando o auxílio da espiritualidade, ela começa a sair dali. Então, o umbral também é por afinidade. Culpa, ressentimentos, tudo aquilo que a gente vibra de ruim, a gente é atraído. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência para que a gente consiga mudar no decorrer da vida, né? Para que a gente, ao desencarnar lá, a gente consiga entender, peraí, né? Já acabou, deixa eu seguir. O vídeo de hoje foi trazendo esse entendimento de que o corpo físico, só ele morre, e nosso espírito continua, e nós vamos ser atraídos para a colônia, pelos lugares no astral até quais nós temos afinidade. Então, com base nisso, nós precisamos cuidar da nossa frequência, cuidar da nossa energia, cuidar dos nossos pensamentos, curar aquilo que nos dói, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela raiva, tá? Para que a gente comece a ressoar com espíritos mais elevados, tanto após a morte, quanto também ao ir dormir, porque a gente está desconectada do físico, a gente vai no astral para onde tem a nossa afinidade, tá? Tanto aqui no físico, para que a gente não atraia esses espíritos de baixa densidade. Então, o nosso pensamento e principalmente o nosso sentimento, tá? Muito é do que a gente realmente sente, porque às vezes a boca está falando coisas que a gente nem sente verdadeiramente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, preciso cuidar do que a gente sente, muito mais do que a gente pensa, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas que vocês acham que pode também gostar do vídeo. Isso ajuda o canal a crescer. Em breve eu trago novos conteúdos aqui para o canal. Até mais!